Shalom, graça e paz, queridos do Avivamento, líderes de êxito. Sábado nós não tivemos aula devido à festa das trombetas na sede, mas eu vou gravar, a 8ª lição do módulo 1, ok? Então, em nome de Jesus, vamos estudar, ok? Para nós ganhar tempo. Antes de tudo, quero aqui fazer uma oração. Pai querido, Deus amado, nesse momento entramos na sua presença para pedir ao Senhor sabedoria e entendimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, e que o Senhor possa formar, meu Deus, cada aluno em líderes de êxito, e que eles venham dar bastante fruto para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. 8ª lição, o primeiro módulo, a ceia do Senhor. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Está aí os versículos para você examinar, ok? Lucas 22, 19 e 20. É bom você examinar os versículos, ok? Que está aí no seu livro do módulo 1, para que você possa entender melhor. Para a gente não ler aqui para não perder tempo, ok? Senão vai ficar muito longo as aulas. Então vamos, ok? Correr. Introdução. Jesus, na noite que foi traído, reuniu seus discípulos em um local estratégico para celebrar a Páscoa. Em meio a esta celebração, uma revelação é feita e a ceia do Senhor é instituída. O pão e o vinho, ingredientes físicos, passam a apontar para significados espirituais de grande relevância. O projeto de redenção do Pai está prestes a se consumar, pois o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo entregue à morte. Seu corpo seria partido e o seu sangue seria derramado a fim de abrir o caminho para a paz com Deus. Hoje, todo aquele que confessa os seus pecados e crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ao celebrar a ceia do Senhor, reafirma sua condição de fé. Celebrar a ceia é afirmar que uma aliança se estabeleceu entre o pecador arrependido e Deus, que amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como João 3,16. Então, observe que a ceia do Senhor Jesus, onde ele fez antes dele morrer, ele fez ali um ato profético, simbolizando, usando o sangue, usando o pão, que o pão representaria o corpo de Jesus. E o sangue simbolizaria uma aliança entre o pecador, o homem pecador, mas arrependido, tendo uma aliança com Deus, renovando, uma aliança do homem pecador arrependido para com Deus, Então Jesus, antes
de morrer, se entregar, né, à morte de cruz. Ele reúne ali os seus 12 e ali ele faz a ceia, né? Para que quando a morte de Jesus fosse concluída, seria o quê? Consumado, concluído a obra, né, da nova aliança do homem para com Deus através do derramamento do sangue de Cristo. Por isso a importância de nós que confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, estarmos sempre, participando da ceia do Senhor. É bem verdade que tem muitos crentes que, quando é dia de ceia, eles não ceiam. Eles nem vão para o culto cear. E muitas das vezes vão até para o culto, mas não tem coragem de pegar ali o pão e o vinho para ceiar, porque a consciência de alguns irmãos acusa que estão em pecado. Então, começam a interpretar a ceia do Senhor de uma forma errada. Por quê? Porque se nós somos crentes, confessamos o Senhor, se nós se arrependemos e através do sangue foi feita uma aliança para que nós tenhamos intimidade com Deus, e através do seu corpo sacrificado na cruz foi rasgado, né, o véu para nós entrar na presença de Deus, e todo mês, né, é feito a celebração da ceia. Para que Jesus ele disse que toda vez que ceiarmos é para nós se lembrar desse momento do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque o inimigo ele tem lutado para apagar da mente da humanidade esse sacrifício que Jesus morreu por nós, para que nós venhamos esquecer do sacrifício e vivemos uma vida que é aprisionada debaixo de maldição. Porque esse é o intuito do diabo, apagar da nossa memória o ato sacrificial do Senhor Jesus na cruz. Ele se fez maldito para que nós fôssemos absolvidos da maldição. Então, quando Jesus afirma que toda vez que nós for cear, nós temos que cear com memória, trazer a memória do que ele já fez por nós na cruz. Então, se Jesus já pagou o preço, se Jesus já morreu por mim, se ele se fez maldito por mim, a Bíblia diz que o corpo dele se tornou pecado. Não que ele pecou, mas porque ele absolveu todo o pecado da humanidade no corpo dele, aonde o apóstolo Paulo ele vai falar para os romanos que Jesus destruiu o corpo do pecado. Para quê? Para nós não pecar. Então, quando Jesus absolveu todo o pecado da humanidade no seu corpo, então quando ele foi para a cruz e morreu, então ele destruiu o corpo do pecado, para que o pecado não tenha força de nos dominar. E muitas das vezes o diabo ele consegue colocar na mente de muitos crentes que cometeu um erro, cometeu um pecado, que ele está condenado, está julgado, está debaixo de maldição. E a pessoa ela acredita, né, na mentira, na acusação do diabo, e ela não reage. Ela não toma a atitude de quê? De crer que Jesus pagou o preço e só basta nós confessar o pecado e deixar. A Bíblia diz que se nós confessar o pecado e se nós deixar o pecado, nós seremos perdoados. Então tem pessoas que elas, crentes que pecam, aí vão para a ceia do Senhor e dizem: eu não vou ceiar não, porque eu estou em pecado. Poxa vida, por que não confessa o pecado e deixa para participar da ceia do Senhor,
para que seja renovado a sua aliança. Porque se cometeu um pecado e quebrou a aliança com Deus, e se arrepender e buscar, né, o arrependimento, então quando a pessoa confessa e se arrepende e abandona, e ela volta a participar da ceia, então é renovada a aliança dela. Por isso que nós não podemos esquecer do que Jesus fez por nós na cruz. Quando o diabo tentar nos acusar, quando o diabo tentar nos apontar, nós somos falhos, irmão. Somos pecadores. Não é que nós vamos aproveitar que somos falhos, não é porque nós vamos aproveitar que somos pecadores e vamos cometer pecados voluntários, à vontade, porque Deus vai nos perdoar. Não é assim não, irmão. Tem momentos na nossa caminhada que vem a fraqueza, e sem nós querer cometer pecado, de repente nós se deparamos com um deslize. E aí quando nós se deparamos com um deslize, né, aí a gente acaba cometendo algum tipo de pecado que a nossa consciência ela nos acusa imediatamente, ó, você pecou. Então há uma tristeza dentro da pessoa quando ela peca, quando ela desobedece, vem uma tristeza. E muitas das vezes a pessoa, ela, em vez de abrir mão dessa tristeza, se ajoelhar, clamar pelo perdão, pela misericórdia, acreditando que Jesus morreu por ela, e que se ela errou, se ela falhou, se ela pecou, e se ela crer, se ajoelhar, entrar na presença de Deus, confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, o sangue do Cordeiro vai purificar ela novamente. O sangue do Senhor vai purificar ela novamente. Mas muitas das vezes ela prefere se achar o verme do carrapato e se sente culpada, se sente julgada, condenada, oprimida, deprimida, cheio de frescurinha, do que tomar uma atitude de fé, de se arrepender. Prefere estar sofrendo, deixando a sua consciência ali julgar todo dia, e o diabo aproveitar para oprimir ela todo dia, para tirar da presença de Deus, para levar para o mundo, para destruir a vida dela no mundo, do que ela se ajoelhar e clamar pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus, ele quer que todavia que nós participar da ceia do Senhor, nós façamos isso em memória, lembrar do que ele fez, e crer que nós estamos ali, né, renovando a nossa aliança com ele. Todo mês, quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando ali que nós estamos renovando a nossa aliança com ele. Quando nós tomamos o corpo, comemos o pão, pela fé que nós estamos comendo o corpo de Cristo, para que dentro de nós haja vida, para que Cristo ele permaneça dentro de nós. Então, quando eu como o corpo de Cristo, eu estou fazendo um ato profético, que eu estou declarando que Cristo está dentro de mim, porque eu estou comendo o corpo dele e ele permanece dentro de mim. Então, se a pessoa ela errou, ela não quer confessar o seu erro, não quer chorar aos pés de Deus por perdão, aí passa meses e meses, ela não participa da ceia. Como é que a aliança dela com Deus vai ser renovada? Como é que ela vai colocar, né, através do ato, né, profético de comer o pão, declarar que Cristo está dentro dela, que Cristo vai entrar dentro dela através do corpo. Quando como o pão, eu estou declarando que Cristo vai estar dentro de mim, vai habitar dentro de mim. Então o corpo simboliza Jesus dentro de nós, e o sangue simboliza a nova aliança, o renovo da aliança com Deus, para que nós tenhamos um relacionamento, uma intimidade com Deus. Tá entendendo? Porque
quando o marido e uma mulher, eles se casam, eles se colocam o quê? Uma aliança, né? Representando ali que os dois se tornarão que íntimo, que os dois se tornarão que propriedade exclusiva um do outro. Tá entendendo? Então simboliza que um casal que tem aliança, quem olhar para a mulher vai dizer, ela é casada, não posso mexer com ela. Ele é casado, eu não posso o quê? Querer nada com ele, porque ele já tem alguém na vida dele. Então, quando eu, né, participo da ceia do Senhor, eu estou ali renovando a minha aliança em memória do Senhor. Eu estou tomando a ceia, lembrando do que ele fez, renovando para que isso não se apague da nossa memória, né? E aí o diabo vai ver que nós temos um dono, que nós temos um dono na nossa vida, que ele não pode mexer conosco. Por quê? Porque quando nós participamos da ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus, e nós se tornamos propriedade do Senhor. E o diabo não pode tocar na nossa vida, porque nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Por isso que muitas das vezes o diabo acusa as pessoas para elas não se arrepender, porque elas vão achar que Deus não vai perdoar elas, e aí elas passam meses e meses sem renovar a aliança, sem tomar ceia, né? E aí ela fica o quê? Com a aliança quebrada. E aí o diabo terá acesso na vida dela para destruir, né? Então, vamos lá, né? Ponto 1. A ceia de aliança, o significado importante do Antigo Testamento. Às vezes participamos da ceia do Senhor apenas como um ritual religioso, mas ela não é um ritual, é uma aliança de permanência na fé e de chamada ao reino de Deus. Em Gênesis 14, 18, lê aí. Abraão recebeu a visita de Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Como aqueles dias ainda não havia redenção, Deus veio a Abraão para sinalizar os primeiros passos da fé. A partir daí, Abraão começou a entender que a aliança parte de Deus para o homem, porque Deus, depois da queda, o homem ficou bloqueado, não tendo mais condição de assumir, partindo dele, uma aliança com Deus. Então, assim, se fosse depender do homem, o homem nunca ia procurar fazer uma aliança com Deus, porque o homem, ele procura sempre se distanciar de Deus, entendeu? O homem, ele não quer estar buscando Deus para estar próximo, íntimo de Deus. O homem, ele sempre procura coisas para distanciar ele de Deus, né? Então foi necessário Deus, né, enviar o seu filho para por intermédio do Filho de Deus, o Filho conseguir trazer nós, né, para perto do Senhor, para perto de Deus. Como naqueles dias, né, como fala aqui, o Senhor então chama Abraão para restaurar o deslize de Noé, que plantou uma vinha, que serviria para uma aliança, mas foi usado para embriaguez. Gênesis 9, 21. Vemos com isso que é possível que uma bênção recebida da parte de Deus, se mal administrada por nós, venha a se tornar algo venenoso e uma arma nas mãos do inimigo contra a nossa vida.
né? Então, muitas das vezes Deus nos abençoa, né? E aí nós, por não estar buscando o entendimento de como administrar a bênção de Deus, administramos da nossa maneira e acabar se tornando maldição e uma arma na mão do diabo para destruir as nossas vidas. Então preste muita atenção, ok? Preste muita atenção para que você não venha, né, fazer com que as bênçãos do Senhor se tornem maldição na sua vida. O Senhor então, né, falou aqui, quando falta a mordomia com aquilo que Deus dá, dons e talentos podem ser mal usados e torna-se uma maldição. Deus deu fruto, Deus deu fruto da terra a Noé e este utilizou de maneira incorreta, embriagando-se, trazendo maldição sobre a sua própria casa. Segundo alguns historiadores, quando Abraão toma a ceia com Melquisedeque, todos os que participaram da guerra em Gênesis 14, cerca de 318 homens tomaram a ceia com a família do patriarca. Esse foi o sinal de aliança feita entre aquele povo que se tornou desde aquele dia um só com Abraão. A ceia de aliança antes do Calvário, em Mateus 26, 17 até o 30, foi um sinal de que todos entrariam numa dimensão profunda de redenção, que viria um tempo novo para eles. Segundo ponto, a importância do ato profético do pão e do vinho. Na Bíblia é sem sentido. Nada na Bíblia é sem sentido. A ceia, nos costumes judaicos, sempre é precedida de uma refeição para honrar o Messias. Há uma oração em hebraica pronunciada na ceia que diz: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Criador do universo, que tira o pão da terra. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da videira. Tal oração demonstra o reconhecimento da soberania de Deus, do Deus das alianças, que nos dá os elementos necessários para que a aliança com ele seja instituída. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, em João 15, versículo 1. E eu sou o pão que desceu do céu, João capítulo 6, versículo 41. Jesus é a semente de trigo que brota e alimenta toda a terra, né? João 12, 24. Ele diz isso porque o ato profético do pão e do vinho representa o Messias. Ele é o pão da vida, a videira que cura. Por isso temos que comer e beber o pão e o vinho no seu nome, confirmando a aliança e o mover de Deus no sobrenatural, trazendo o céu até a terra. Então, Jesus ele faz esse ato profético porque ele declara que ele é a videira, onde sai, né, o suco de uva, né? Que a videira produz uva e da uva é feito o vinho, ok? No qual Deus plantou em Gênesis
E Noé aproveitou o suco para o quê? Para se embriagar. Mas Jesus, ele traz o suco como simbologia do seu sangue para trazer o quê? Cura, restauração, libertação, ok? E através do seu corpo trazer a vida dentro de nós. Então, quando nós participamos da ceia de Cristo, não devemos participar como um ato religioso. Não temos que participar crendo, acreditando que nós não estamos bebendo ali apenas um suco de uva e simplesmente comendo um pedaço de pão, mas nós temos que fazer no nome de Jesus, crendo: Jesus, eu estou bebendo o teu sangue, confirmando a aliança que o Senhor fez com Deus, entre nós e Deus, para nós chegarmos ao Pai. Eu estou comendo, este pão que é o teu corpo, para que o Senhor habite dentro de mim, viva dentro de mim. Então nós temos que fazer com um ato de fé. O Messias vem para dizer: sim, eu estou em aliança com você. Ele traz para o mundo o alimento físico e retrata o que está acontecendo no mundo espiritual. Assim como todos ficam saciados fisicamente pelo sinal profético da ceia do Senhor, todos vão estar saciados espiritualmente. Então, quando nós participamos, da ceia do Senhor, acontece algo não só no nosso corpo físico, mas acontece algo sobrenatural também no nosso corpo espiritual, que nós passamos a ter o quê? Um renovo maior, um vigor maior, uma vida, com vitalidade, uma vida espiritual com vitalidade e uma vida física com vitalidade, porque o sangue do Senhor, ele nos traz cura, irmão. Ele traz cura, e o corpo de Jesus traz vida dentro de nós. Então, o nosso corpo físico, ele recebe, algo sobrenatural, que se nós tomar crendo, se tiver alguma doença no nosso corpo, essa doença é o que? Destruída, dissipada. E se tiver um cansaço físico ou espiritual dentro de nós, há o que? Um renovo dentro de nós, por causa do poder da ceia, que é o sangue do nosso Senhor, que é o corpo do nosso Senhor. Então, em nome de Jesus, não participe da ceia, ok? Com incredulidade, com dúvida. Participa da ceia do Senhor, crendo que algo sobrenatural vai acontecer dentro do seu corpo e no seu espírito, em nome de Jesus. Glorificar aí Deus aí, irmão. Terceiro ponto: cuidados necessários ao participar da ceia do Senhor. Cuidados necessários. Temos que ter cuidado, alguns cuidados quando nós for participar da ceia do Senhor. Vamos lá. Para subirmos ao altar do Senhor e participarmos da ceia, precisaremos tomar algumas posições, pois é um momento no qual lembramos a Deus a aliança que temos com Ele. Por isso, ele chama a atenção para que nós examinemos antes de ceiar. Por isso que é bom você ler aí, ok? Como está sendo filmado aí, gravado. Então, pare, irmão, dá uma pausa aí e desde preguiça
Pega a tua Bíblia e vai ler aqui, ó, 1 Coríntios, para tu entender. 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 28, que o homem tem que se examinar a si mesmo antes de ceiar, de participar da ceia. Não pode participar da ceia todo desconcertado, cheio de pecado. Não. Como eu falei, primeiro nós aproveita o momento para se examinar, confessar e dizer: eu não vou voltar para casa para cometer este pecado. Eu não vou sair daqui da ceia do Senhor para voltar para a minha realidade e viver este pecado. Não. Estou decidido que de fato estou arrependido e terei uma mentalidade nova, que não vou praticar mais este pecado. Então, examina, confessa, deixa, participa da ceia, para que de fato seja confirmado diante de Deus que você está confirmando a aliança que Cristo fez, né, com Deus, para que o homem, a humanidade, se arrependesse e voltasse para o Senhor. Então, quando nós se arrepende e deixa e participa da ceia, nós estamos confirmando diante de Deus que nós estamos ali confirmando de fato que estamos chegando diante dele para adorar, para ter comunhão, para servi-lo, ok? Pois se houver pendências, precisam ser resolvidas anteriormente, a fim de que não morramos, não fiquemos enfermos. Esse exame comeremos e beberemos é diferente dos que pregam que quem estiver em pecado não pode tomar ceia. A passagem de 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, ok? Então você vai se examinar. Poxa, se eu estou em pecado, eu vou confessar o pecado. Eu vou me consertar, porque é ato profético. Se eu confesso e creio no meu coração que eu estou me arrependendo, então eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou purificado. E aí eu posso o quê? Participar da ceia. Quando o apóstolo Paulo manda nós se examinar, ele está querendo dizer o seguinte: é importantíssimo que nós, que somos cristãos, que confessamos o Senhor Jesus, que se batizamos nas águas, que nascemos, da água e do Espírito, se examine. Se você encontrou em você algum pecado, alguma mágoa, algum tipo de falha dentro de você, então conserte. Então se examine. Se você encontrar, se conserte, confesse e participe da ceia. Mas se você não quer deixar, não quer perdoar a pessoa que te feriu, te machucou, aí tu vai ceiar, cheio de mágoa, cheio de ódio. Aí vai ceiar, tomar ceia, sem confessar, sem pedir perdão, sem perdoar a pessoa. Aí isso vai trazer o quê? Condenação e enfermidades no corpo da pessoa. É o que a palavra de Deus está aqui. 1 Coríntios 11, 28, que você lendo todo o contexto, você vai ver que nós não podemos ceiar de qualquer jeito, em pecado, porque senão a ceia trará o quê? Condenação e doença, em vez de cura. Em vez de confirmar a aliança com o meu Deus, vai o quê? Eu estaria tomando indignamente. Então, quando Paulo diz examina, ele não está querendo proibir a pessoa que está em pecado de tomar, mas ele está dizendo: examine, se você encontrar um erro, se arrependa,
confesse, deixe e depois ceie. Mas se você não quer se arrepender, se você não quer deixar seu pecado de estimação, então não invente de tomar a ceia, porque isso vai ser o quê? Apenas maldição, doença para o corpo, porque aí a pessoa vai acumular pecado em cima de pecado. Então se nós decidimos aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, então, irmão, não tem negócio de frescura para estar em pecado, não. Tem que abandonar essa porcaria de pecado e servir verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, íntegro, reto, justo. Oxe! Vamos lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Oxe! É questão de fé, é questão de tomar uma atitude. Eu não quero estar longe do meu Deus, eu não quero estar com o rabo preso. Então vou confessar, vou deixar essa imundície de pecado e vou participar da ceia para estar próximo do meu Deus, para estar íntimo do meu Deus. Ó povo teimoso! Vamos lá. Diz assim: um exame é checagem dos pecados que existe na nossa vida, para pedirmos perdão e depois ceiarmos. Por não fazerem tal exame, alguns ficam enfermos e depois ficam enfermos e até morrem, afirma o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11:30. Todas as vezes que se tomar a ceia do Senhor, mexe-se no mundo espiritual. E para isso precisamos estar espiritualmente bem. Examinemo-nos, pois, e comamos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, Deus está disposto a perdoar os nossos pecados assim que nós confessar e deixar. Esse negócio de confessar pecado e depois está praticando o mesmo pecado, irmão, então você não se arrependeu, não. Você ama mais o pecado do que a Deus. Porque quando eu confesso, eu crio nojo do pecado. Porque foi Ele que me arrancou dos braços de Deus. Então, quando eu confesso, eu deixo o pecado, eu abandono o pecado, eu não volto para aquele pecado. E aí Deus vai, nos perdoa e nos purifica, Ele nos lava da sujeira, da imundície. E aí nos justifica, porque se o diabo vier nos acusar, nos apontar, aí o próprio Deus, através do sangue de Jesus, vai nos justificar. Ó, Ele confessou o pecado, Ele deixou, eu perdoei, e eu agora estou justificando que de fato ele está arrependido, que ele não está praticando mais. Então arreda-te da vida dele, diabo. Bota o teu rabo entre as pernas e bata em retirada, porque ela me pertence. Isso é uma forma de humilhar o diabo. Então, quando nós confessa, quando nós deixa, nós somos o que? Purificado, justificado, e essa atitude nossa humilha o diabo. Humilha o diabo. Então, se você quer humilhar o diabo por ele ter lhe causado sofrimento, irmão, vive uma vida em plena santidade e em pleno arrependimento,
E aí você estará humilhando o diabo. Quando o homem segura o cálice e o pão em suas mãos, o diabo se apavora. Porque quando o homem se arrepende, confessa seus pecados, ao comer e beber, confirma a aliança que tem com o Messias. A chamada hoje é: examinem as suas vidas e comam. Então é esse o chamado. Examina-se. Oxe, pare, irmão, entra dentro da tua mente. Se tu não conseguir entrar dentro da tua mente, vai no frigorífico e chega lá no frigorífico e pede, né, o rapaz para abrir o teu crânio, para tu tirar o teu cérebro e examinar a tua vida, se ela tá desconcertada. Aí depois tu coloca o teu cérebro dentro da tua cabeça e costura e se toma atitude de arrependimento. Tá achando graça, né? Tá queimado com essas tuas graças que eu tô falando, é sério, rapaz. Quarto ponto. Sinal profético da conquista de novos territórios. A ceia nos revigora, enche-nos do poder de Deus, toma-nos e abre o nosso entendimento. É muito mais do que comer pão e beber suco de uva. É um sinal profético que diz: saímos do Egito e entramos na terra prometida. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos fazendo um ato profético. Eu saí do mundo, eu saí daquela imundície, eu saí daquela imoralidade e agora eu estou entrando na terra prometida. Porque agora eu estou com a minha vida salva, plenamente salva, pura. Então, você tem que o quê? Participar da ceia, crendo que você vai receber poder dentro de você para pisar na cabeça do diabo, colocar as plantas dos teus pés em qualquer lugar e decretar: eu tomo posse desse território. E aonde tiver demônio aqui na minha casa, aonde tiver demônio aqui no meu trabalho, aonde tiver demônio, onde eu passar, vão cair todos de joelhos, porque Cristo vive em mim e o sangue de Jesus corre nas minhas veias, e todos os demônios têm que cair de joelho e bater em retirada, porque eu sou luz agora nesse território. E aí você usa de autoridade, de poder e vai conquistando, irmão. Estamos conquistando um novo território. Todas as vezes que o povo de Deus participava da ceia, era tempo de conquista, território novo. Então, quando os hebreus participaram da ceia, no Egito, saíram para rumo a Canaã. Ok? Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando que nós estamos na Nova Jerusalém. Estamos entrando no reino de Deus. Estamos salvos e não condenados. Há uma ceia citada em Apocalipse 19:9. Leia aí, irmão. Pega a sua Bíblia de preguiça, rapaz. Apocalipse 19:9, dá pausa aí. Oxe, só quer ouvir. Examina também, irmão. Oxe, fácil, né? Só ouvir. Deixa de preguiça, rapaz, deixa de moleza. Examina logo isso aí. Apocalipse 19:9, que Jesus ministrará
para uma multidão incontável, constituída por todos os homens, dos dias de Adão até os nossos. Ceia esta que inaugurará mais uma conquista territorial. Será a ceia das bordas do Cordeiro, com os salvos. Nela, todas as promessas de Canaã celestial se cumprirão, confirmando o triunfo de todo aquele que perseverou na aliança. Que perseverou. É bem verdade que muitos participam da ceia do Senhor crendo que estão possuindo novos territórios, que estão profeticamente declarando, que estão entrando, na nova Canaã celestial, que estão entrando, no reino de Deus, adquirindo a sua salvação. Muitos creem que estão ceando com essa crença, que estão ali purificados, limpos, confirmando a aliança, renovando a aliança com Deus. Mas é bem verdade que muitos participam da ceia e, em vez de tomar atitudes de fé para adquirir novos territórios, muitos participam da ceia e saem da ceia para viver a sua vida de pecado, de erro, de infidelidade, de rebeldia. Infelizmente existe no nosso meio evangélico. Isso é exemplo, de Judas, que ali os 12 participaram da ceia do Senhor. E Judas participou da ceia, e em vez de Judas ter participado da ceia, crendo que ia possuir um novo território, que era a sua salvação, que era entrar na nova Canaã celestial, o que foi que ele fez? Saiu da ceia e foi negar Jesus. Então, irmão, em nome de Jesus, examine, não participe da ceia do Senhor para depois ir negar Jesus. Tenha pulso forte, tenha uma decisão aí dentro de você. Não, vou participar da ceia, mas eu vou entrar na Nova Jerusalém. Eu vou garantir a minha salvação, vou confirmar a minha aliança com o Senhor. Eu não quero nada com o mundo, eu não quero nada com o diabo, eu não quero nada com o pecado. Não, irmão, determine, profetize. Eu estou ceando porque eu estou conquistando novos territórios na minha vida. Não seja mais um Judas na vida, que termina a ceia e vai pecar, termina a ceia e vai negar Jesus. Não seja assim, irmão. Não seja assim. Conclusão: a ceia do Senhor é um sinal profético entre Deus e o homem, de que Ele está entre nós e em nós, bem como uma sinalização para o retorno do Messias, de que Ele virá buscar a sua igreja. Então, que nós estejamos, concluímos aqui a 8ª lição, e que nós entendemos isso, a importância da ceia, ok? Então, irmão, leva a sério. Não temos tempo para brincar, irmão. Não temos tempo para, eu quero dar uma pecadinha, depois eu me arrependo e Deus me perdoa. E se não der tempo de você voltar? E se não der tempo de você se arrepender? Então, irmão, irmão. Leve uma vida de santidade, leve uma vida de consagração. Deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa. Viva uma vida santa. Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus.
por mais uma lição, a 8ª lição do primeiro módulo, aonde nos ensinou a importância da ceia. Muito obrigado pela essa aliança que o teu filho, Pai, fez por nós, para que nós pudéssemos ter oportunidade de se aproximar do Senhor, e que o véu está rasgado para nós entrarmos na tua presença. E se um dia nós falhar, se um dia nós se deslizar, que em nome de Jesus esteja repreendido, Pai, que em nome de Jesus, que todo pecado na nossa vida seja repreendido, que isso não venha acontecer. Mas como a tua palavra diz, filhinhos, se pecou, há um advogado no céu para vos perdoar. Então, meu Deus, nós cremos que o Senhor é a nossa vida, é a nossa aliança, é a nossa redenção, é a nossa salvação. Então, meu Deus, nos ajude a nos firmar cada dia mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, glorifique o nosso Deus poderoso.